Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo, e hoje nós vamos fazer mais um react de vídeos lá do Fatos Desconhecidos, que está falando de espiritualidade, Umbanda e também de Candomblé. Já fizemos dois, essa é a terceira parte, é um outro vídeo. Se você já está gostando, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém, mas vamos pro vídeo de hoje, tá? Vira aqui, vamos ver se tá no comecinho. Vambora, vamos assistir. Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Ivan Lima, eu chamo ele de Bira por causa do outro personagem que ele tem, né? Mas o nome dele é Ivan Lima. Eles são muito caprichosos, muito bonito. O carnaval deste ano aconteceu fora de época. No Rio de Janeiro, a escola de samba vencedora foi a Grande Rio. Depois de bater na trave algumas vezes e também quase ser rebaixada, a Grande Rio finalmente pôde comemorar o título. Dessa vez, a escola de samba usou o tema Exu, um orixá que a Grande Rio tentou desassociar de coisas demoníacas. Com o enredo Fala Majeté, 7 chaves de Exu, a Grande Rio tentou transmitir o lado brincalhão de Exu e teve como rainha de bateria a bela e aclamada Paola Oliveira. Ela, inclusive, desfilou vestida de pombagira. É difícil, né? Assim, a Grande Rio deu um show, mas poderia as fantasias ter uma pegada diferente. Talvez iria ajudar mais a questão da imagem. Mas, sim, particularmente, eu amo a figura de Pombogira como uma mulher nua, porque demonstra liberdade, demonstra poder da mulher, demonstra o empoderamento feminino e também o quebra de paradigma da sociedade. Agora, você imagina, há 100 anos atrás, as imagens das pombogiras peladas. Se o pessoal já é conservador atualmente, imagina aquela época. Aí chega lá aquela imagem gigantesca de uma pombogira peladona. É sinistro, mas era a imagem. Antigamente era assim. Hoje a pombogira tá muito bem vestida, tá parecendo freira, de tanto pano que eles colocam nas pombogiras. A atriz chegou a dizer que quer retribuir a entidade pela vitória da Grande Rio, afirmando que assim que tiver um tempo, fará o agradecimento. Mas quem é essa entidade ou orixá, como muitos preferem chamar? Não é que preferem chamar. Existe o orixá, a divindade Exu, e existe o compadre, o espírito de Umbanda, Quimbanda, que também damos o nome de Exu. Mas esse antigamente era chamado de compadre. Aí virou Exu por causa do sincretismo. Mas um é espírito, ó, Exu é espírito, Exu é divindade. Tem um S com meio que som de CH, SH ali. A pronúncia é bem diferente. De qual religião saiu essa entidade que muita gente insiste em associar ao diabo? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sei sobre Exu, o tema da Grande Rio. O propósito da Grande Rio ao escolher Exu como tema foi desmistificar uma imagem maligna associada a ele. O enredo da escola foi criado com o objetivo de mostrar que, mesmo diante de tantos mistérios e diferentes interpretações, Exu está longe de ser uma entidade ruim e está presente na vida de todos. Eu concordo que Exu é tudo isso, maravilhoso. Sou um grande devoto de Exu. Mas eu acho que a Grande Rio poderia ter tomado uma direção diferente se a intenção era desmistificar, desdemonizar Exu. Poderia ter tomado uma direção diferente, por exemplo, contar a história da demonização de Exu, né? Seria uma opção, mas não. Eu acho que ela quis homenagear Exu da forma com que é celebrada aqui no Brasil, tanto como orixá, tanto como entidade, e por isso ganhou, porque as pessoas são devotas de Exu. O preto e o vermelho tá na veia do carioca, né? Então, não... Eu acho que essa questão de desdemonização de Exu só foi
uma coisinha bonitinha que eles quiseram colocar ali, mas de fato não foi. Não foi a intenção, porque senão eles iriam contar a história da demonização para que as pessoas entendessem da onde é que veio. Mas não, eles reforçaram muitos estereótipos ali sobre Exu. Então, se for falar de homenagem, perfeito. Ele esteve presente em vários outros momentos da escola, como em 2018, quando a Grande Rio tinha na comissão de frente a capa. Esse aí é o Exu de Umbanda, de Quimbanda, cartola, capa, é o aspecto de Exu de Umbanda, que é um homem, é um espírito que toma essa roupagem de Exu, que toma esse nome, essa característica de Exu. Mas esse não é o orixá. O orixá é outra coisa. E a coroa de Exu. Em 2019, havia um dançarino com roupa da entidade. E no ano de 2020, ele também apareceu em diversos. Isso aqui tá mais parecendo o Legbara. Na década de 80, 90, eles vestiam muito o Vodun Legbara como dessa forma. Aí as pessoas achavam que Legbara era o feminino de Exu Orixá do Candomblé de Queto. Então muita gente falava que eles eram de Exu fêmea. Que depois na Umbanda eles vão adotar e falar que a Pombogira é um Exu fêmea. Tem muita história, gente. Tem muitas histórias. Vocês são muito inocentes. Pontos. Com tanto amor e devoção a Exu, muita gente acha que a Grande Rio contou com a força da entidade para abrir os caminhos e se tornar a grande campeã de 2022. Isso eu tenho certeza, porque existe um provérbio de Exu que fala que Exu não deixa para trás nenhum devoto, mesmo que esse o desonrou. Não deixa para trás. Então, com certeza, se é para louvar Exu, Exu dá caminho, porque Exu, ele ama os seus devotos. Toda essa história gerou muitos comentários discriminatórios e preconceituosos sobre o orixá. O fato é que Exu está presente em várias religiões de matriz africana. São muitos os equívocos relacionados a ele, sendo o pior... Olha que foto antiga. Que linda. Deles, talvez associá-lo à figura do diabo cristão. Muita gente o vê como uma entidade voltada para a maldade, para a perversidade, que se ocupa em semear a discórdia e o caos entre os seres humanos. Na realidade, o orixá possui em si todas as contradições e conflitos inerentes ao ser humano. Exu não é totalmente bom nem totalmente mau. Ele tá falando da entidade aí, tá, gente? Exu, a entidade, é a entidade mais próxima do nível evolutório do ser humano. Então, você pode esperar o mesmo comportamento de um Exu entidade do que de um ser humano. A diferença é que Exu entidade, ele tem muito mais vantagem por ser um espírito, por ter contatos espirituais a mais, por ter certezas de coisas a mais do que nós que ainda estamos aqui encarnados sem certeza de nada. Mas a emoção, o sentimento, o comportamento pode ser igual ou até pior. Então, essa questão maniqueísta do bem e do mal que nos afeta, também afeta eles da mesma forma. Assim como o homem, um ser capaz de amar e odiar, unir e separar, promover a paz e a guerra. Ele é um orixá que está presente no Candomblé e na Umbanda, mas é... Então, a entidade é da Umbanda Quimbanda. No Candomblé é o orixá Exu. O orixá Exu, ele não faz o bem e não faz o mal como a entidade Exu, por causa do aspecto humano dele. O orixá Exu, ele é um orixá livre, é o orixá da liberdade. E por ele ser liberto, ele pode fazer de tudo. Não existe punição. Então, para nós que somos presos a conceitos, a dogmas, a regras, a lei, nós vemos Exu como algo imoral. Não pode ficar pelado. Por que não pode? Quem é que falou que não pode? Existe uma lei ali, estrutural, que fala que você não pode ficar pelado e por isso você sente pecado. Você se sente sujo, você se sente violentado. Exu não, Exu fica pelado, fica vestido e não tem problema, ele não é apegado. Esse é o orixá da liberdade. Então não existe certo e errado para Exu. Existe o que é que ele queira fazer.
E pronto. É assim que funciona. Só existe uma divindade que pode ir contra a liberdade de Exu, que é a própria morte. Exu não se mete com a morte, mas tirando o resto, ele se mexe com tudo, até mesmo com a sabedoria. Não é à toa que Exu Orixá é o melhor amigo de Orumilá, que é Babá Ifá, que é o senhor da sabedoria, senhor dos saberes. Então, o único que pode contradizer a sabedoria é a liberdade, é aquele que pode tudo. Somente sendo Orumilá, alguém muito regrado a regras, dogmas, leis, para tentar conduzir o ser humano a um caminho mais saudável. E Exu tá ali para isso. É por isso que muito comportamento de Exu é dito que Exu ele gera confusão. Não, ele quebra a lei. Ele inverte tudo. Então, você acha que você tá errado, mas na verdade você tá certo. Você acha que você tá certo, mas na verdade você tá errado. Exu, ele faz essas coisas. Explicar Exu é a coisa mais complexa do mundo, porque é complexo demais. No Iorubá e GG, GG. que ele se configura como uma das principais divindades. Para quem não sabe, Iorubá é uma religião africana, enquanto o GG... Não, os povos iorubás. Iorubá é um grupo étnico-linguístico ali na região da Nigéria. Envolve algumas nações ali que formam o grupo Iorubá e, porventura, eles falam a língua Iorubá. E isso torna eles um grupo étnico-linguístico. Não tem nada a ver com religião, mas a religião pode ser coisa... A religião Iorubá. Logo, você liga aquelas nações ali, mas existem cultos distintos ali, que uns cultuam e outros não. Mas, de fato, a maioria ali cultua orixá. É o candomblé que cultua os vuduns do reino do Daomé. Não. Nossa, aí ele misturou. Nossa senhora, que viagem maluca é essa, velho? Os voduns do Daomé, Benin, beleza. Lá não era Exu, tá? Lá era Legba, Leba, Bará. São essas divindades que são cultuadas lá como Vodum, que são semelhantes a Exu, sofreram a mesma demonização, vieram para o Brasil da mesma forma, mas os iorubás cultuam Exu. Trazidos ao Brasil pelos africanos escravizados. A fusão dessas duas religiões serviu de base para outras crenças que surgiram por aqui, quando os africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. O Vodum, o culto a Vodum do Benin colaborou muito pouco com o candomblé. O que vai criar o conceito de candomblé mesmo no Brasil é o povo banto, o povo de Angola, que aí são vários cultos ali que vão se assemelhando ao culto ao orixá, porque a divindade banto, ela é uma divindade que representa a força da natureza, enquanto o orixá vai representar o domínio dessa natureza. Exemplo, Dandalunda é uma divindade iquince, que é a própria cachoeira, enquanto Oxum é uma divindade ancestral, um orixá, um ancestral divinizado que habita as cachoeiras e usa a força das cachoeiras a seu favor. Então são coisas diferentes. É como se uma fosse a cachoeira e a outra fosse a senhora da cachoeira. Junto a eles também veio a sua cultura e sua fé, que se misturaram com culturas e crenças indígenas. Isso aqui é incrível. As únicas divindades que de fato vieram do Benin e se instalaram no Brasil com tamanha força é Omolu e Nanã, tá? Se você ir em terras iorubás, Nanã é um tabu. Somente feiticeiros e feiticeiras perigosas cultuam Nanã de fato. E Omolu não é conhecido em terras nigerianas. É conhecido Omolulu ou também o Obaluayê, que aí a história é muito complicada, eu explico em um outro vídeo. Mas o Omolu, esse senhor das palhas, ele é um Vodum. E europeias. Essa mistura fez surgir algumas religiões de matriz africana aqui no Brasil. Como existem algumas interpretações sobre Exu, eu vou tentar explicar como duas religiões o enxergam. Talvez você não saiba, mas diferentes do que muitos imaginam, a Umbanda é uma religião monoteísta. Os umbandistas... Eu discordo disso, que a Umbanda ela não é monoteísta e ela não é politeísta. Existe um termo que eu não me recordo agora,
que fala dessas religiões que tem um Deus central, mas também existem divindades secundárias ao redor dessa divindade maior. Eu esqueci o nome, quando eu lembrar eu vou trazer para vocês, mas não é monoteísta nem politeísta, porque não consegue encaixar a Umbanda em nenhum e nem outro conceito. Acreditam em apenas um Deus, que é chamado por diferentes nomes. Isso aí é baseado na própria falácia popular. Quando a gente vai conversar sobre outra religião, aí aquela pessoa que ela nem é cristã, ela só acredita no que algumas pessoas falam. Aí ela fala, mas Deus é um só, né? Sempre tem essa, né? Mas não importa o que você gosta, mas Deus é um só, né? Tipo assim, o seu não é um Deus, o seu é algo qualquer, mas Deus é um só. Que Deus um só é esse? É esse Deus criador, Pai de Jesus. Mas não, nós aceitamos porque da mesma forma que falávamos que éramos espíritas para não levar pedrada na escola, ou a nossa casa ser atacada, a gente também concordava com alguns termos, mas hoje a gente não precisa concordar, né? A gente pode sim adotar esse termo, que nós não somos nem poli e nem monoteísta. Variando de terreiro para terreiro. Alguns o chamam de Olorum, outros Tupã, mas também podem chamar de Zambi. É engraçado, porque, por exemplo, o próprio Candomblé, ele é politeísta. Tem vários deuses, não tem um só Deus. Mesmo tendo um Deus supremo, que é o Olodumare. Mas ele tem outras divindades também que compõem esse panteão. E até Olodumare. Olodumare. Independentemente do nome, para os umbandistas, Deus é apenas um, o que criou todo o universo e deu origem a tudo e a todos. Na hierarquia umbandista, após Deus, há os orixás. Eu não entendo porque esses vídeos que querem falar de uma coisa falam tanto de Umbanda. Eles são as virtudes do Criador, individualizadas e manifestadas por meio de divindades. Igual o que tá mostrando aqui é um xerê de Candomblé, tem nada a ver com Umbanda. Então ele tá falando de uma coisa, mostrando outra e na verdade não é nem nenhuma nem outra. Lá no primeiro vídeo eu refuto essa questão aí. Se fizermos uma comparação com o catolicismo, podemos dizer que são equivalentes aos santos. Entre os orixás da Umbanda temos Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omolu e Nanã. Além dos orixás, outras entidades como os caboclos, pretos velhos, baianos e herês também se manifestam nos cultos. Essas imagens que está mostrando aí são imagens de roupa de orixá que são vestidos quando se manifesta no Candomblé, tá? Não tem nada a ver com a Umbanda, não. Aí chegamos nos Exus e Pombagiras. Para os umbandistas, essas entidades são mensageiros dos orixás. Não, isso aí é a visão do candomblessista, que Exu é o mensageiro, é o Ikoritá Metá Ipadê Orum, é o Senhor da Encruzilhada, que está no centro da encruzilhada, aonde surge o portal para o Orum, aonde ele é o único que pode cruzar e voltar, levando orações e trazendo bênção, levando oferenda e trazendo bênção, para esse mundo e para o outro. Segundo a crença do próprio Candomblé, o ser humano não pode mais tocar no Orum, porque uma vez que o Orum era muito próximo, o ser humano maculou o Orum. Então, Olodumare preferiu distanciar o Orum do Aie, a terra do céu, e somente uma divindade poderia transitar entre eles, que seria Exu, justamente para que a força do orixá não destruísse o Aie e para que as mãos humanas sujas não tocassem nas coisas sagradas e as maculasse. Então, a visão de Exu, o mensageiro, é do Candomblé. Na Umbanda, Exu, o mais conceituado hoje é a questão de guardião. Então, cada um tem o seu e se vira com o que tem. Exu é o masculino e Pombagira o feminino. Eles são espíritos que já vivenciaram. Só um detalhe, Pombagira é feminino, mas não é feminino de Exu.
Ela é o espírito feminino que se manifesta nessa banda de esquerda, tá? Exu não tem equivalente feminino. Diversas encarnações, mas que se encontram em um estado evolucionário superior, Que bonita o Mogira ali. que as permite ajudar as pessoas. No geral, apesar de cada terreiro interpretar Exu de um jeito, Não é nem que cada terreiro, é cada pessoa. Como eu falei, Exu é tão inexplicável, Exu é tão quântico, usando palavras de coach. Exu é tão quântico que não tem como você explicar Exu num livro, num vídeo. Exu é inexplicável. Você tem que ter a sua experiência para você ter o contato legítimo com Exu. O que não quer dizer que não tenha regras no seu culto. Tá? Existem regras de conduta, assim como todo orixá, e Exu deixou isso muito bem claro. E Exu é o orixá da liberdade. Então, pensa bem. A liberdade não tem bem, não tem mal, mas tem consequências. existem alguns fundamentos básicos e universais para essas entidades. Ela sempre está ligada à vitalidade, à força, à proteção e à aplicação da lei em seus domínios espirituais. Olha só, é a proteção e a aplicação da lei. São duas características de Exu, tanto o orixá quanto o compadre, que podem entrar em conflito em algum momento da sua vida. Porque duas pessoas podem ter Exu de verdade e essas duas podem demandar entre si. Então, em qual lado Exu vai ficar? Pensa bem sobre isso. De forma resumida, um Exu é o espírito de alguém que nasceu e Exu guardião, o Exu da Umbanda Quimbanda. morreu, se tornou um ser evoluído e hoje Não, está em processo de evolução. Por isso que está muito próximo de nós. ajuda aqueles que precisam. Quando os Exus incorporam para fazer comunicação, eles costumam se Ó, aqui está sendo tocado um Shere. Shere também não pertence ao nosso culto, tá? Shere foi feito para chamar Xangô. E Xangô odeia espíritos. Então, por que tá tocando Shere? caracterizar com capas, cartolas e bengalas. No entanto, isso não é uma regra, já que, em alguns casos, os médiuns não usam essas vestimentas para a incorporação. Quanto à religião candomblé, É porque essas vestimentas não são obrigatórias para você incorporar ou permanecer na incorporação. Mas no decorrer da evolução desse médium e no progresso daquela entidade, pode sim liberar algumas coisas para ela, somente que vai identificá-la melhor. Um chapéu, uma bengala, uma taça diferente e tudo mais. Aí é bacana, mas não faz parte, não é obrigatório. Pode ter um Exu na sua frente vestido de branco. Às vezes é um Exu extremamente bom e pelo estereótipo de tem que estar vestido, você pede a oportunidade de falar com ele. apesar de ser diferente da Umbanda, existem muitas semelhanças entre as duas religiões. Assim como a Umbanda, o candomblé é uma religião monoteísta. Ó, aqui no caso, não, aqui tá falando de Umbanda. Ó, esse vídeo é sobre Umbanda. Como eu sei, os colares são diferentes, os fios de conto são diferentes, são os fios de conto de Umbanda. Apesar que essa marmota tá usando um adijá aqui, mas as imagens lá atrás, candomblé geralmente não tem essas imagens. Mesmo quando eles fazem culto a entidades, e bem raramente tem imagens envolvidas, a não ser quando é samba-angola. Que acredita na existência da alma Ah lá, é um altar, então é Umbanda. e na vida após a morte. Os candomblés também cultuam os orixás, normalmente O candomblé também não cultua. O culto é do candomblé. Quem cultua também é esses umbandistas aí, moderninho. O candomblé, o culto candomblé é original de orixá. referenciados por meio de danças, cantos e oferendas. Em seus rituais, são realizadas danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos e, às vezes, sacrifício de alguns animais. Para cada orixá, há um traje e uma cor específica. Na verdade, cada um deles possui o seu dia, cor, objetos e alimentos adequados ao seu ritual. Na verdade, não. A Umbanda, ela que traz esse manualzinho.
Ah, Oxum é amarelo, é ouro, é vela amarela, é mel, é isso. Quem coloca as coisinhas em caixinhas bem limitadas é a Umbanda. Principalmente a Umbanda esotérica. Essa Umbanda de Rubens Saraceni, essa Umbanda de Zélio de Moraes. Eles querem colocar o orixá numa caixinha bem pequenininha. No candomblé, não. Candomblé não tem essa coisa de cor. Principalmente dependendo da ancestralidade daquela casa. É, a pessoa que não está em transe, ela está de branco, que seria o Iaô. A pessoa que usa colorido, ela geralmente é um ebome, um pai, uma mãe de santo. Uma pessoa mais velha, mais respeitada. O orixá da mesma forma. Existem orixás que são vestidos com roupas aleatórias. Com roupas floridas. Já vi Ogum de branco, por exemplo. A cor do Ogum é azul, né? Teoricamente. E assim vai. Então, assim, não existe uma regra de cor. Existe uma regra de sacramento. Mas aí também é um conhecimento, uma sabedoria interna. E não compete ao leigo ficar sabendo dessas coisas. Nessa religião, os orixás representam a energia e a força da natureza. Essa questão da força da natureza, isso é tão esotérico, isso é tão zen, que às vezes até irrita. Porque orixá, ele existe o culto de orixá para facilitar a vida do ser humano na Terra. E a vida do ser humano, ela é baseada em sociedade. Então, o aspecto do orixá está muito mais ligado à sociedade do que com a natureza. Claro que a natureza está embutida ali dentro do culto, mas o aspecto é muito mais social do que natural. Então, por exemplo, quando eu ligo Xangô à justiça, eu não estou ligando ele às pedreiras. O que a pedra tem a ver com a justiça? Nada, né? Mas Xangô está ligado à justiça, é uma questão de caráter, moral, sociedade. Oxum ao interesse, à vaidade, é moral. Oiá ao mercado, à estratégia de guerra, aos interesses espirituais, é outro aspecto e é social, é moral. Então, ligar somente à natureza, dar ênfase à natureza, é esquecer da moral da pessoa. É por isso que as pessoas enfatizam tanto a questão: o povo de Oiá é barraqueiro. Será que Oiá é só barraqueira? A única coisa boa que esse orixá tem para te dar é barraco, é confusão, é raiva, é ira? Mas é por quê? Porque esquece de falar as coisas boas desse orixá. Mas falar que ela é a senhora dos ventos, todo mundo fala. Os ventos é a melhor das coisas. A sua vida não vai mudar se ventar mais ou se ventar menos. Mas vai mudar se esse orixá tratar a sua raiva, a sua ira, a sua ganância, a sua vaidade, a sua falta de caráter, de moral e tudo mais. Então, pensa nisso aí também. Cadê? Onde é que vai? E desempenham um papel fundamental no culto quando são incorporados pelos praticantes mais experientes. Cada um deles possui sua personalidade, habilidade, preferência ritual e fenômenos naturais específicos, o que lhes conferem qualidades e forças distintas. Os orixás mais famosos do candomblé, que compartilha de alguns que estão presentes também na Umbanda, são Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, Oxum, Logum, Iemanjá e, claro, Exu. Segundo essa doutrina, sem Exu, o mundo não faria sentido, pois só através dele é que se chega aos demais orixás e até Deus. Tem um videozinho aqui no canal, Mitologia dos Orixás, episódio 1, A Criação do Mundo. Eram uns videozinhos que eu ia fazer, mas eu desisti de fazer, porque dava muito trabalho, que é um tipo de animação. Mas assiste lá para vocês verem como era a importância de Exu na criação do mundo e como é que o mundo foi criado a partir de Exu Orixá. Tem que separar, gente. Separa, pelo amor de Deus. Exu, Guardião, Umbanda, Quimbanda, e Exu Orixá, Candomblé e povos iorubás. Essa entidade fala todas as línguas e permite a comunicação entre os orixás e os homens. Muita gente diz que ele ajuda os comerciantes, que sempre devem tentar agradá-lo. As vendedoras de acarajé, por exemplo, oferecem sempre o primeiro bolinho a Exu, atirando-o à rua. Isso é muito foda. Vocês têm que assistir o filme Besouro. Tem um aspecto de Exu ali demonstrado naquele filme que é incrível. Se você dá macumba e nunca assistiu o Besouro, você tá fazendo macumba de forma errada. Vá assistir que vocês vão ver o que é Exu
orixá e como ele atua ali no mercado, que é muito legal. Não só para vender bem, mas também para afastar as coisas ruins. Um fato curioso é que as religiões de matriz africana desconhecem as oposições, em especial a oposição entre bem e mal. O bem de um pode ser o mal de outro. Então, cada um deve dar o melhor de si para obter coisas boas em vida, sempre cultuando, agradando e agradecendo a Exu. Agora, falando de um modo geral, podemos dizer que Exu é um orixá conhecido como mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas e do comportamento humano. Para ser mais sucinto, ele representa a comunicação, a paciência, a ordem e a disciplina. Naquela imagem ali é Umbanda e parece que a mim estava incorporado de Pombogira. Mas esse aspecto de Exu ele é muito pouco falado. O Exu que guarda o terreiro. Isso, como a gente vê a Umbanda bebendo da fonte africana, assim como Exu, Elegba, Bara, esqueci o nome do Vodun. É Vodun Legba, Ebara, Bara, Aluvaiá e Nipombonigila. E Mavambo. Aluvaiá, Nipombonigila e Mavambo. São os três Nquince semelhantes a Exu na cultura banto. Todos esses têm um aspecto de proteção da vila, da casa, dos encontros. Era comum encontrar assentamentos na própria encruzilhada para que qualquer pessoa pudesse cultuar Exu ali. Isso ainda é muito comum em Nigéria, em algumas partes. Esse aspecto de proteção de Exu, de proteção patrimonial, também vem para a Umbanda. Só que como as pessoas que se apropriaram da Umbanda têm ódio de Exu, porque Exu representa aquilo que eles não gostam, né, que é liberdade, ancestralidade, eles tiraram. Então, a proteção que Exu traria, que no caso o portão, a porteira, essa proteção foi tirada e colocaram fiação. Colocaram fio de cobre, colocaram cristalzinho, colocaram um montão de coisas que não tem nada a ver ali de fato com Exu. O candomblé guarda muito esse preceito, tanto que Exu Onan Exu Inã é o orixá. Não, minto. O Exu Onan, que é caminho, é o que fica na porta do terreiro do Queto para proteção. No Jeje é o Exu Choquê, acho que é Vodun Choquê, ou Legba Choquê, alguma coisa assim. Não me recordo muito, não. Mas alguma coisa assim. E no Banto tem o Oluvaiá, tem o Mavambo, em Pombondigila. Tanto que Mavambo é a divindade que fica na rua para proteger o barracão de Candomblé Banto. É o mesmo Mavambo que o pessoal LGBTQI vai chamar, que é o rapaz que rouba, né? O malandrinho, o Mavamba ali. Olha, os Mavambo tá vindo, corre, bicha. Então, é o mesmo aspecto. Por quê? Porque fica na rua. Tá vendo? Então, é um aspecto muito bom de Exu. Ele faz a ligação de Deus com os seres humanos. Também é Exu que abre os caminhos para o mundo espiritual. Segunda-feira é o dia ideal para fazer cultos e oferendas a ele, que costuma ser representado pelas cores vermelho e preto. Esse negócio de segunda-feira é muito engraçado, porque eles falam assim, Exu é o dono do primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo, não é segunda-feira. Segundo as religiões que acreditam na existência do orixá, é ele quem abre os caminhos. Se você faz uma oferenda de maneira certa para Exu, pode ter certeza de que muitos caminhos se abrirão na sua vida. Preste atenção. Quem abre caminho é Ogum, tá? A história de Ogum demonstra isso, que as únicas ferramentas que abrem caminho para o sucesso, para o avanço tecnológico da humanidade, são as ferramentas feitas por Ogum. Porque são feitas de ferro, não são de ouro e não de bronze, porque são materiais valiosos, porém não amoláveis e não duram.
Mas o ferro é um material não valioso, mas tem durabilidade, tem força e nas mãos certas abrem caminho. Tanto que Ogum sempre está nas histórias de criação do mundo, de civilização humana, de avanço tecnológico e tudo mais. Mas não importa se o caminho estiver aberto ou não. O dono da passagem é Exu. Então, se você tem que ir primeiro a Exu. Mesmo que o caminho esteja pronto para você passar, se você não fazer os seus agrados a Exu, quando você passar, Exu vai te dar um belo de um ensinamento. Vamos colocar assim. Mas se você quiser se aprofundar, leia Zigdi do Orlando J. Santos, que você vai entender do que eu estou falando. Pois, como dizem os praticantes do Candomblé e da Umbanda, quem tem Exu tem tudo. Portanto, para finalizar esse assunto de uma vez por todas, preciso deixar claro que Exu não tem relação alguma com o diabo ou algo do tipo. As religiões de matriz africana são vítimas de preconceito e intolerância religiosa. E foi essa visão estereotipada, herdada do fundamentalismo cristão, que criou a ideia de que o orixá é uma versão do diabo. A minha dica para você... Sabe o que é engraçado? É que eles nunca colocam Exu como Lúcifer. Não, eles colocam Exu como diabo, Satanás. Porque diabo e Satanás são invenções do catolicismo para criar um opositor de Deus. Se você está com o diabo e Satanás, automaticamente você não está com Deus. Só que Lúcifer é diferente, porque Lúcifer ele é tratado de uma forma diferente na Bíblia e no conceito judaico, somente judaico-cristão, porque Lúcifer ele é uma peça fundamental para os planos de Deus. Então Lúcifer não é inimigo de Deus. Ao contrário, né? Muita gente sabe quem é Lúcifer e o que Lúcifer faz. Então Exu está muito mais próximo de Lúcifer para o cristão do que de fato Satanás, porque Lúcifer ele faz parte do plano de Deus. Caso contrário, a existência de Lúcifer provaria que Deus é maldoso, é sádico, mas não. Lúcifer ele tem uma função, da mesma forma que a morte tem a função de levar a morte aos seres vivos, Lúcifer também tem uma função. E para os gregos, Lúcifer é semelhante a Prometeus. Então, junta essas três coisas aí e faz os seus neurônios funcionar, que vocês vão entender do que eu estou falando. Você que ainda pensa que Exu tem alguma relação com o diabo, abra sua mente. Estude cada religião antes de sair por aí falando coisas sem ter conhecimento. Eu tenho certeza de que se alguém fizesse o mesmo com a sua religião, você ficaria indignado. Verdade. Lembrando que, apesar de existir um conceito básico sobre ele, também há diferentes interpretações sobre o orixá que variam de terreiro para terreiro. Espero que eu tenha sido claro em minhas explicações. Fique com Deus. E até mais. Tchau! Você quer que eu fique com Deus? Mas que Deus? Que Deus? Seja claro. Mostra, um vídeo muito bom, muito bom. Eu só não entendo porque eles falam tanto de orixás na Umbanda. Até porque o assunto nem era esse. O assunto era Exu, odiou. E no fim parou de falar da Grande Rio, do Carnaval. Achei que ia ser muito mais polêmico em cima disso, mas... Se a tentativa era desdemonizar Exu, tanto a Grande Rio quanto o vídeo fracassou nisso porque não funcionou. E eu acho que isso vai ser muito difícil, porque isso foi um ataque tão forte à nossa religião, ao nosso conceito de matriz africana, que até casas de candomblé que deveriam preservar esse culto acreditam que Exu é o diabo. Os brasileiros têm uma dívida muito grande com Exu por causa disso, porque Exu, ele cobra os seus devotos por conceitos ensinados, tá? É por isso que é Exu quem vigia o jogo de búzio. Exu, ele está ali para vigiar a conduta do sacerdote, da sacerdotisa. Se ele mentir ou mentir em nome de Ifá, em nome de Olodumare, falando que ali caiu isso, caiu aquilo, sendo que não caiu, é Exu que vai tirar os seus clientes, é Exu que vai tirar seus filhos de santo, é Exu que vai tirar sua saúde, até você voltar para o conceito certo do culto. Então Exu, ele também tem esse perfil. E tem muita gente definhando sem saber dessas coisas. Exu tem muitos aspectos. Exu, ele se multiplica na mesma quantidade que os Odus se multiplica.
Então, é muito complicado definir Exu, mas existem os conceitos básicos do culto de Exu. Da mesma forma que não existe esse negócio de meditação para Exu, pedrinha, cristalzinho para Exu, essas coisinhas assim, não tem nada a ver. A pedra de Exu é a laterita, que é uma pedra vulcanizada, que é o primórdio da geografia no Brasil, do Brasil não, do mundo, que é uma das pedras mais antigas que a gente encontra no estudo geológico. Então o Exu ele é baseado nessa pedra, o culto é feito em cima dessa pedra para mostrar como Exu é antigo, é velho, muito mais velho do que a própria lama de Nanã, que dizem que é um orixá muito velho, mas Exu é muito mais velho. Quando Nanã tava mamando nas tetas de será de quem, Exu já tava aprontando as suas. Então Exu, ele exige muito dos seus devotos. Infelizmente, o brasileiro deve muito a Exu, porque vive propagando coisas que não tem nada a ver com Exu. E não é só questão de Exu ser ou não ser o diabo. Eu acho que isso é uma das coisas que menos perturba Exu. Eu acho que as mentiras sobre o culto que faz outras pessoas acreditarem, cultuarem ele de uma forma errada, que é o que mais prejudica. Ó, tem livros ótimos, como a Ordem do Universo, de Baba King. Tem 2 livros fantásticos chamados Zigidi, do Orlando J. Santos, que são livros que te introduzem ao conceito de Exu, Orixá, de uma forma muito saudável. E a partir dali você vai ler outras coisas que você vai perceber o que é o que não é. Mas autores populares atual só replicam erros e mais erros, o que só reforça os estereótipos. Mas, voltando ao vídeo, o vídeo pra mim tá ok. Não foi um vídeo feito para um macumbeiro, como o anterior. Foi um vídeo feito para o ignorante que ainda não conhece Exu, mas tem preconceito. Então, pra mim tá bom, tá ótimo.